Fala, minha rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui do canal, dessa vez para a gente falar sobre campeonatos estaduais, que alguns, né, a maioria deles tiveram o término nesse final de semana. Vamos falar de Campeonato Carioca e vamos falar do Campeonato Mineiro, até porque se desse para falar de todos os campeonatos estaduais do Brasil, a gente falava, mas eu não tive como assistir todos, né, então eu vou falar dos que eu consegui assistir para ter propriedade para falar, beleza? Então, vamos falar sobre isso, vamos falar de Campeonato Carioca, o Flamengo tricampeão seguido do Campeonato Carioca, agora em 2026, e o Cruzeiro interrompendo aí o heptacampeonato do Galo, né, do Atlético Mineiro, lá no Campeonato Mineiro, beleza? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes de mais nada, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder a notificação de nenhum vídeo aqui do canal do PH. Se você não me conhece, meu nome é PH Miranda. Eu faço vídeo de futebol praticamente todos os dias aqui no YouTube, então é muito importante que você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e deixe seu like no vídeo, cara. Não custa nada. Pausa rapidinho e deixe seu like, que é muito importante para mim, beleza? Bom, outro recado para você me seguir nas redes sociais, cara. Eu também tô também bastante ativo lá. Tem o Instagram, tem o TikTok e tem o X também, cara. Então me segue lá, que é muito importante para valorizar o meu trabalho. Beleza? Tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então pausa rapidinho e vai lá na descrição, tá? As minhas redes sociais para você me seguir lá, beleza? Tem bastante conteúdo lá para vocês. Valeu? Bom, vou começar falando do Flamengo, tá? O Flamengo foi tricampeão, esse jogo eu vi ao vivo, beleza? Flamengo e Fluminense. Infelizmente, tá? Por quê? Foi o pior Fla-Flu dos últimos anos que eu já vi, cara. É inacreditável quão ruim foi esse jogo. Teve no Campeonato Brasileiro, eu não sei se foi no ano passado ou no retrasado, que foi, acho que foi 1-1 ou foi 0-0 também, que foi horrível, mas esse acho que foi pior. O jogo em si foi muito ruim de assistir, tá? Para o espectador. Foi péssimo o jogo de ambos os lados, tá? A gente via com uma expectativa muito grande para esse jogo, achando que ia ser um jogo legal de assistir, um jogo interessante, mas foi justamente o contrário disso. Foi um Fla-Flu extremamente ruim, na minha opinião, o pior Fla-Flu dos últimos 10 anos, se bobear. Tá? Não vou ter os números de qual ali o Fla-Flu, que talvez possa ter sido melhor, pior do que esse, mas, cara, realmente esse briga entre os piores, com certeza. Beleza? Mas, bom, vou falar do jogo. Começa com um Flamengo muito pressionado, a gente sabia, né, de tudo o que aconteceu, desde a demissão do Felipe Luiz até agora com o Leonardo Jardim assumindo. Será que ele ia conseguir implementar suas ideias de jogo logo agora, logo nesse primeiro jogo contra o Fluminense? Eu acho que a gente não viu ainda um Flamengo com uma cara de Leonardo Jardim, beleza? Quando eu até falei sobre isso no outro vídeo, né, quando o Leonardo Jardim foi apresentado ao Flamengo, eu até falei que o Flamengo ia ter uma outra cara, um outro estilo de jogar, e não foi isso que aconteceu até agora, tá? O Flamengo contra o Fluminense foi um time extremamente sem identidade, beleza? Não teve um Flamengo com aquela cara de um Flamengo reativo, de um Flamengo vertical, que geralmente são os times do Leonardo Jardim, beleza? Então ele não deu essa cara, não deu essa identidade ainda para o Flamengo. Óbvio que, pô, primeiro jogo do cara, esse jogo ele tinha a obrigação moral dele, né, particular, de vencer. Então ele não ficou pensando em testar tática, testar jogadores, ele ficou pensando, precisamos ganhar de qualquer forma, porque a pressão que tinha em cima do Leonardo Jardim é absurda. Tanto que no final do jogo o Flamengo ganha o título e quem é valorizado, e justamente, é o Felipe Luiz. Tá? O torcedor do Flamengo vai lá e canta o nome do Felipe Luiz justamente para homenagear ele. Não só uma homenagem, mas para parabenizar, porque praticamente o campeonato carioca do Flamengo tem o nome de Felipe Luiz. Tá? O campeonato inteiro é do Felipe Luiz. O Leonardo Jardim só chegou agora para a final. E conseguiu fazer o dever de casa, né? Fez o que ele precisava fazer para se sentir mais aliviado no cargo de agora. A pressão que tinha em cima dele deixa um pouco de lado. Óbvio que ainda existe uma pressão gigantesca por um fantasma, um possível fantasma novo agora do Felipe Luiz. A gente lembra muito bem do que foi quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, né? Acho que vocês vão lembrar que quando o Jorge Jesus sai daquele time histórico do Flamengo em 2019, existia um fantasma absurdo que qualquer empecilho no trabalho dos técnicos que viriam a vir a ser os técnicos do Flamengo seguintes, depois de Jorge Jesus, qualquer empecilho, qualquer erro, as pessoas lembravam, os torcedores do Flamengo lembravam do Jorge Jesus e muitas das vezes até faziam com que o técnico em questão, que estava no comando, caísse, né, se ele fosse demitido. E aí, cara, a gente pode ser que venha a ter um certo fantasma do Felipe Luiz, tá, nesses próximos meses de trabalho. É certo que isso vai acontecer? Não sei. Eu acho provável.
Então, eu acho provável que num possível, principalmente, tá? Porque o Leonardo Jardim é um cara que vai mudar completamente a forma, se ele manter, eu acho que vai, né? Manter a forma dele de jogar, ele vai mudar completamente a forma do Flamengo que os torcedores estão acostumados a ver, não só os torcedores, mas a gente está acostumado a ver o Flamengo jogar. Então vai ser um Flamengo muito diferente do que o Flamengo dos últimos anos. Então, para essa adaptação acontecer, pode ser que aconteça de forma imediata, pode ser que a curto prazo seja muito bom. Agora, eu acho que o mais provável é justamente o contrário. Eu acho que o provável é justamente demorar a ter uma adaptação mais longa. E o torcedor do Flamengo a gente sabe que não é tão paciente assim. Então vamos ver como é que vai ser esse possível fantasma do Felipe Luiz, beleza? Para o restante da temporada. Mas enfim, voltando a falar do jogo em si, como eu falei, é um Flamengo sem identidade, ainda sem forma de jogar. Foi muito mais um Flamengo, um pouco do Felipe Luiz, né? Aquele Flamengo um pouco mais de posse de bola, conseguiu trabalhar mais as jogadas, característica que não é do Leonardo Jardim, né? Sabe disso, eu até comentei disso no último vídeo. Mas enfim, e o Flamengo começa o primeiro tempo, até o Flamengo foi até melhor um pouco do que o Fluminense, tá? A gente imaginava o Fluminense melhor do que o Flamengo, tanto por todo esse contexto, até porque o Fluminense também estava praticando, se bobear, o melhor futebol do Brasil, tá? O Fluminense sim estava jogando um belo futebol, estava jogando muito bem contra seus adversários, não só no Campeonato Carioca, que a gente sabe que o nível é um pouco abaixo, mas também no Campeonato Brasileiro. Então, o Fluminense estava demonstrando um bom futebol, mas não conseguiu empenhar esse bom futebol agora contra o Flamengo. E aí existem N fatores que podem justificar isso. Agora, o que a gente consegue olhar para dentro de campo é um Fluminense muito mais apático, muito mais retraído. Característica que a gente não tinha visto ainda nos últimos jogos, né, do Fluminense. Eu não entendi realmente essa função que essa função não, desculpa, esse objetivo que o Luiz Ibildia deu para os jogadores do Fluminense, porque a gente estava vendo um Fluminense muito mais ofensivo, um Fluminense mais que se impunha mais, né, nos jogos, enfim, que colocava mais à frente, ia de peito aberto contra os adversários e muitas vezes funcionava. Né? Na maioria das vezes funcionava, estava funcionando. E dessa vez não, o Fluminense estava mais apático, mais retraído, mais defensivo, digamos assim. E o Flamengo jogou justamente no principal erro do Fluminense. Óbvio que não teve grande chance do jogo, como eu falei, foi um jogo muito ruim mesmo. Você teve ali, pô, a principal chance do jogo inteiro, na minha opinião, foi aquele chute do Lúcio Acosta, que foi uma bela defesa do Rossi, e foi ainda no primeiro tempo. Então, para você ter uma noção do quão ruim foi o jogo, né? Pelo amor de Deus. Não teve chances, né? Mas, enfim, o Flamengo conseguia jogar no erro do Fluminense. E o Fluminense tentava fazer alguma coisa contra o Flamengo que conseguisse defender relativamente bem. Então, eu achei que o Flamengo se defendeu muito bem com o Léo Ortiz e o Léo Pereira. O Léo Ortiz não fez um bom jogo, não fez um jogo ruim, tá? Eu achei que nos últimos jogos ele vinha fazendo atuações muito abaixo, mas hoje não fez, não. Acho que ele foi muito bem. Também não foi muito testado, tá? Não foi muito. Enfim, não teve embates ali, então, enfim, não teve muito o que fazer. E fez um bom jogo. Ele e o Léo Pereira fizeram um ótimo jogo. Já no lado do Fluminense, o Freitas não faz um bom jogo novamente, tá? Ele ficou muito abaixo na partida, mais uma vez. Né? A gente vinha falando, já batendo nessa tecla que o Freitas não é jogador do Fluminense para ser titular, não é jogador para ser titular do Fluminense. E mais uma vez, ele faz uma partida muito abaixo. E infelizmente o Fluminense ainda não fez contratações para esse setor defensivo. Por quê? A janela já fechou, a janela internacional, e agora o Fluminense só tem a janela nacional para tentar contratar algum jogador. Eu acho sim que o Fluminense deveria ir atrás de um zagueiro, porque é crucial para o Fluminense pensar em algum título, alguma coisa nesse ano, nessa temporada de 2026. Por quê? Se continuar com Freitas na zaga, do jeito que ele está jogando, não vai chegar a lugar nenhum, tá? Principal fragilidade desse Fluminense é justamente o setor defensivo. Tanto na lateral esquerda, que eu acho que não vem jogando bem, o René, tá? Ele faz uma boa partida ali contra o Vasco, mas depois disso eu acho que ele não vem jogando bem. E o zagueiro pelo lado esquerdo, ou seja, o lado esquerdo do Fluminense, cara, é uma avenida, tá? Enquanto isso, o lado direito é muito bem postado, eu acho que o lado direito do Fluminense é muito bom, defensivo, né? O Samuel Xavier e o Gêmeos. No lado esquerdo é justamente o contrário. O Freitas e o René estão muito abaixo do resto do time. E isso, obviamente, é a grande fragilidade do Fluminense, na minha opinião. Tá? Mas, bom, vamos voltar a falar do jogo em si, né?
Na minha opinião, vou destacar aqui o Jorginho, que fez uma partida incrível mais uma vez, tá? O Jorginho, muito bom, cara. Acho que ele é o grande pilar desse time do Flamengo. Sem o Jorginho, acho que o Flamengo talvez não ganhasse os títulos do ano passado, porque eu acho que muito do que o Flamengo conseguiu empenhar em 2025 foi por conta da chegada do Jorginho no meio do ano, porque ele mudou o patamar do time, ele mudou realmente o Flamengo de nível. Eu acho que o Jorginho é talvez um dos melhores, se não o melhor meio-campo atuando no futebol brasileiro em 2026, cara. Ele é realmente muito acima da média. O Jorginho é um dos meus jogadores favoritos. Sempre gostei dele, desde a época de Napoli, desde Chelsea, enfim, e outros times. Ele joga muita bola e mais uma vez jogou muito bem hoje. É óbvio que no começo do ano ele não estava muito disposto ainda, né? Não estava disponível, desculpa, com o Felipe Luiz. E isso, obviamente, tem muito. Como é que eu posso dizer? Implica muito no começo ruim do Flamengo, para você ter uma ideia, né? O Flamengo começa muito mal, tanto no Campeonato Carioca, como na Recopa, que perde, né, na Supercopa também. Tudo isso passa muito, na minha opinião, por uma falta de ritmo do Jorginho. Por quê? Ele está presente na Supercopa, ele está presente na Recopa, enfim, ele está presente em outros jogos. Mas a falta de ritmo dele, é óbvio que isso afeta demais, cara. Isso afeta demais, tanto no jogo contra o Corinthians, como no jogo contra o Lanús, enfim, alguns outros jogos, em que ele não esteve disponível. E isso faz muita diferença. Um jogador do nível do Jorginho faz muita diferença para esse Flamengo. Então, na minha opinião, ele é um pilar, talvez o melhor jogador do Flamengo em 2026. Não, o elenco do Flamengo, na minha opinião, o Jorginho é o melhor jogador do Flamengo. Muito se fala do Arrascaeta, muito se fala de outros jogos, mas o cara que realmente faz o time funcionar é o Jorginho. Tá? O Arrascaeta não chegaria nos números dele que ele teve em 2025. Eu ia falar de 26, mas 2025, tá certo. O Arrascaeta não chegaria nos números dele em 2025 se não fosse o Jorginho. Então, o Flamengo de 2025 deve muito ao Jorginho e agora em 2026 vai dever ainda mais, porque vai precisar muito dele. Esse time do Leonardo Jardim tende a ser muito dependente mesmo do funcionamento do meio-campo muito bom. E o meio-campo bom do Flamengo passa justamente pelo Jorginho. Então ele vai ser crucial para essa temporada do Flamengo agora com o Leonardo Jardim. Então tem tudo para ser realmente um grande pilar desse time do Flamengo, assim como foi em 2005, agora em 2026 também. Beleza? Vou destacar também, cara, outro destaque ruim agora, negativo, do lado do Fluminense, o John Kennedy, cara. O John Kennedy faz uma partida também muito ruim, tá? Não conseguiu fazer pivô na maioria das vezes que ele recebia a bola. Óbvio que isso também está atrelado a uma boa partida, como eu falei, do Léo Ortiz e do Léo Pereira, que conseguiram marcar muito bem o John Kennedy, mas, cara, ele não, pouco fez na partida. Eu acho que a parte ofensiva, né, o ataque do Fluminense está devendo muito, tá? Principalmente centroavante. Está devendo muito. Óbvio que agora tem a chegada do Castilho, né? Ele que até próprio fez gol no Flamengo, né? Fez 2 gols no Flamengo, lá no Lanús. Vai chegar agora para o time do Fluminense para a gente ver como é que vai ser com ele no ataque. Mas agora, nesse momento, no momento que eu estou gravando, dia 9/3/2026, o John Kennedy está devendo demais pelo Fluminense, tá? Ele faz um golzinho aqui, outro ali, fez no gol no Flamengo na fase de grupo, fez gol no Botafogo, no Sub-20 do Botafogo, enfim. Faz um golzinho ali, mas é sempre gols de oportunismo. Não são aqueles gols de centroavante mesmo. Talvez o único gol mesmo de centroavante, ele conseguiu realmente fazer alguma coisa para que ele fizesse aquele gol e não a bola sobrou para ele e foi gol. Foi contra o Bahia, que ele faz aquele gol lá do empate contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova. E realmente aquele gol foi mérito total dele, tá? Não que os outros não tenham sido mérito dele, mas eu quero dizer, acho que vocês vão entender, justamente que não foi uma jogada trabalhada por outros jogadores e ele só teve que completar, entende? Foi realmente uma jogada dele, aquele gol contra o Bahia, que aliás foi um belo gol, beleza? Mas enfim, aí o jogo vai se desenrolando, um jogo muito ruim, como eu falei, e vamos para os pênaltis, beleza? Não teve nenhum gol, né? Como eu falei, um jogo horrível, nem para sair um golzinho, né? Mas enfim. Nos pênaltis, meu destaque vai para, obviamente, as defesas do Rossi, tá? Tem todo o mérito do mundo, mas também para as escolhas do Luiz Ubeldia, aí eu já não sei quem que escolheu exatamente, mas acho que foi o Luiz Ubeldia, para os batedores de pênalti do Fluminense. Tá? Eu vou destacar também o lado do Flamengo, mas primeiro começando a falar do Fluminense, porque o Luiz Ubeldia, ele escolhe
começa batendo o Ganso, que é o melhor batedor disparado do Fluminense, depois bate o Savarino, e depois bate o Guga, se eu não me engano, né? E a escolha do Guga, eu acho até aceitável, porque ele já tinha batido pênalti contra o Vasco no ano passado, e até acertou, se eu não me engano. Tá? Agora, o principal erro para mim foi ter escolhido o Otávio. E aí, pô, eu não tô no treinamento, eu não tô para saber, não. Se ele bate bem, se ele treinou a batida de pênalti, beleza. Porque ele entra ali na reta final do jogo e a gente pensa, pô, ele entrou para bater o pênalti. Porque ele vai lá e bate o pênalti decisivo. Pô. Se ele perdesse aquele pênalti, o Flamengo era campeão. Foi o que aconteceu. E, cara, você tinha tantas outras opções de jogadores que, poxa, poderiam ter chamado a responsabilidade. Óbvio que eu não vou colocar a culpa no jogador em si, porque a gente sabe que não é o jogador que escolhe qual pênalti que ele vai bater. Mas, cara, existiam outros jogadores muito mais capacitados, na minha opinião, porque uma batida de pênalti decisiva não é só habilidade, não é só você saber bater. Você tem que saber lidar também com a pressão. E um jogador que vinha sendo criticado, tá? O Otávio não é um jogador assim que a torcida do Fluminense tem tanto, né, vamos dizer assim, afinidade. E, cara, você tem Martinelli poderia ter batido, o Canóbio poderia ter batido. Aí você fala, porque o Canóbio perdeu contra o Vasco. Mas, pô, ele não tá nem entre os 5 primeiros. Ele não precisa ser o primeiro a bater. Agora, ele não tá entre os 5, cara. A gente sabe que o Canóbio era batedor de pênaltis, né? Na maioria das vezes do Fluminense. E agora nenhum dos 5 ele bateu, cara. Mas enfim. E aí ele coloca o Otávio, que é um jogador que já vinha sendo criticado, e, cara, acho que o torcedor do Fluminense pode falar melhor do que eu. Quando vinha ele pra bola, já tinha aquele sentimento de vai perder, e ferrou com tudo, e foi o que aconteceu. Tá, o Otávio bate muito mal, um pênalti a meia altura. Óbvio que tem que dar o mérito pro Rossi também, que é um excelente pegador de pênalti, tá? Pegou o do Guga e pegou o do Otávio no final. Mas, cara, eu acho que a escolha de batedor do Otávio para bater um pênalti decisivo desse, eu acho que foi uma escolha muito errada, tá? E, obviamente, eu não vou deixar de falar da escolha errada que fez o Leonardo Jardim também, tá? Só porque ganhou e tal, a gente não vai falar, não, eu falo. Por quê? Nos minutos finais do jogo, ele tira o Arrascaeta, que é um dos melhores jogadores do time disparado, a gente sabe que óbvio que tá meio abaixo, tal, fez uma partida abaixo, mas você tirar ele, já era 40 minutos do segundo tempo, que é um batedor de pênalti muito bom. A gente sabe como que o Arrascaeta bate pênalti. Depois do Jorginho, ele é o melhor cobrador disparado do Flamengo. E você tira aos 40 minutos, do segundo tempo, o Leonardo Jardim tira ele e coloca o Luiz Araújo, que aliás já tinha perdido o pênalti contra o PSG na final do Mundial. E agora vai lá, bate não sei se foi o terceiro ou quarto pênalti do Flamengo e perde. Daí perde o pênalti, né? O Luiz Araújo. Ou seja, cara, se o Flamengo tivesse perdido essa final, imagina o peso que não teria em cima do Leonardo Jardim, cara. De todo esse contexto que já tem, imagina se o Flamengo perde essa final. Óbvio que ganhou e tal, e obviamente muito disso vai ser esquecido. Mas, cara, precisa ser enfatizado essa quase besteira que ele faz, cara. Tirar um dos melhores cobradores de pênalti do Flamengo para colocar um cara que perdeu o pênalti. E que, pô, quando a gente viu ele vindo para a bola, a mesma coisa que eu falei do torcedor do Fluminense, talvez o torcedor do Flamengo também tinha sentido isso, de que quando ele vinha para a bola, muito provavelmente ele ia errar aquele pênalti, enfim. E é isso, rapaziada. Vamos terminar aqui, porque senão eu vou ficar aqui o vídeo inteiro só falando de Flamengo e Fluminense. Beleza? Bom, vamos falar agora de Cruzeiro, interrompendo, né, a sequência de títulos do Campeonato Mineiro, do Atlético Mineiro. Tá? O Atlético Mineiro ganhava o Campeonato Mineiro seguidamente desde 2020, ou seja, são 7 anos, né? 7 anos não, desculpa, 7 campeonatos seguidos do Atlético Mineiro sendo campeão mineiro. Seriam 7 campeonatos seguidos do Atlético Mineiro. Porém, o Cruzeiro interrompe essa sequência, tá? O heptacampeonato do Galo, e porque o último título do Cruzeiro tinha sido em 2019. De lá para cá a gente sabe tudo o que aconteceu no Cruzeiro, né? Rebaixamento, ficou 3 anos na Série B, e toda essa reestruturação para agora voltar a ser um time competitivo de novo. Tá? E muito disso, do título de ontem, passa por uma reformulação interna e particular, na minha opinião, do Tite. Porque o time do Cruzeiro não foi uma partida primorosa também, tá? O jogo
do Cruzeiro e Atlético não foi uma partidaça, assim como não foi o Fla-Flu, tá? Eu acho que também foi um jogo muito abaixo. Óbvio que eu acho que do Fla-Flu foi pior, mas eu achei também o jogo do Galo contra o Cruzeiro muito abaixo, tá? Mas a gente teve ali alguns lances interessantes, tá? Para a gente analisar alguns elementos interessantes. O primeiro dele é justamente isso que eu falei. Eu acho que o Tite ele conseguiu enxergar que ele precisava mudar algumas coisas nesse time do Cruzeiro para tentar fazer com que ele funcionasse. A gente sabe que o Cruzeiro não estava jogando bem, não vinha tendo um início de ano, um início de temporada bom, tá? Derrotas ali, pô, inacreditáveis do Cruzeiro, até no âmbito do estadual mesmo, né? A gente viu aquela derrota para o Democrata dentro do Mineirão, enfim, alguns outros jogos no Campeonato Brasileiro, no próprio Mineiro também, né? Contra o Atlético Mineiro, aquele primeiro jogo lá na fase de grupos, né? Mas enfim, um início de temporada marcado por muitos erros, principalmente do Tite, tá? Na minha opinião. E nessa final tem que dar os méritos porque eu acho que o Cruzeiro melhorou muito, tá? Principalmente taticamente, tá? E a gente viu essa melhora do Cruzeiro, na minha opinião, na minha perspectiva, olhando o jogo do Cruzeiro, foi muito mais por uma aproximação do Cruzeiro do Leonardo Jardim, tá? Porque o Tite ele não vinha jogando dessa forma, mas ele faz algumas alterações importantes. E acho que a principal alteração que o Tite faz não é nem alteração de mexer peças, e sim mexer dentro do próprio time mesmo, taticamente. É colocar o Gerson mais pelo lado esquerdo, atuando onde, na minha opinião, é a posição que ele melhor consegue desempenhar um bom futebol. Eu não acho que o Gerson é aquele volante de marcação, eu também não acho que ele é um meia atacante. Eu acho que o Gerson ele é muito bom nessa função que ele atuou na partida de ontem, e essa melhora do Cruzeiro vem justamente por isso. Tá? E por que eu disse que é uma aproximação do Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? Daquele Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? Não do Cruzeiro e Leonardo Jardim. Você entendeu, né? Porque, cara, a gente viu um futebol muito mais reativo do Cruzeiro, tá? É óbvio que, pô, não tem nem comparação daquele Cruzeiro do Leonardo Jardim e tal, mas eu digo uma aproximação, algo parecido com o que foi aquele Cruzeiro. Por quê? A gente viu alguns elementos ali que realmente se parecem muito com o estilo de jogo do Leonardo Jardim quando estava no Cruzeiro. Que é, por exemplo, a pressão pós-perda, as jogadas mais pela lateral, aquela pressão que fazia com que o Atlético Mineiro jogasse as bolas pelas laterais, e isso fazia com que o Cruzeiro tivesse uma superioridade numérica pelos lados do campo. E isso é uma característica muito forte do Leonardo Jardim, tá? E a gente viu isso novamente no jogo de ontem, tá? Óbvio que agora com o dedo do Tite, né? Não com o Leonardo Jardim como técnico. Mas, e aí ganha um novo elemento que é o Gerson. O Gerson jogou muita bola no jogo de ontem, tá? Eu já vou falar do ataque, né? Mas enfim, destacando aqui algumas coisas do lado do Atlético Mineiro, eu acho que não tem muito o que culpar, tá? Não tem muitos culpados, porque o Atlético Mineiro faz uma partida ok, tá? Eu acho que tem chances dos dois lados, tá? Como eu falei, foi uma partida um pouco abaixo dos dois, em questão de chances criadas, enfim. Mas do lado do Atlético Mineiro, eu achei um Atlético Mineiro ainda sem identidade. Óbvio que muito por conta do pouco trabalho que teve ainda, né? O técnico do Atlético Mineiro, né? O Barba, que veio agora para assumir o time depois de largar o Estudiantes. Então, é muito pouco tempo de trabalho, tá? Do Mendes. E a gente não viu ainda nada assim de identidade, de uma cara para o Atlético Mineiro, tá? Então, realmente ainda não tem muito quem criticar nesse time do Atlético, tá? O meu destaque ruim, negativo, vai para justamente a defesa do Atlético. Eu acho que foi muito impactada por essa mudança de técnico, né? Essa mudança de âmbito, e faz com que a defesa ficou um pouco mais fragilizada e deu muito espaço para Caio Jorge, para, enfim, Matheus Pereira atuarem ali no meio, mais centralizado, né? E achei que, por exemplo, o Caio Jorge perdeu algumas chances, tá? De poder até ampliar o placar, tá? E já pegando o gancho, né? Falando do Caio Jorge, mais uma vez decisivo, mais uma vez castigando o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, enfim. E sendo Carrasco, né? Mesmo do Atlético Mineiro,
já desde a temporada passada. O Caio Jorge vem sendo um grande carrasco, o Atlético Mineiro, né? Mais um gol dele no Clássico, e dessa vez para decidir o Campeonato Mineiro, tá? O Caio Jorge faz aquele gol de cabeça, uma bola sobrada ali, faz um gol. Ele é realmente iluminado, cara. Parece que tem alguma coisa nele, e a gente vê aí mais uma vez uma boa atuação dele, tá? Na minha opinião, não só pelo gol, mas como, o jogo como um todo, eu achei uma atuação muito boa do Caio Jorge, tá? Enfim, e aí ele consegue fazer aquele gol, a bola parece que não entra, e a gente vê na câmera, realmente entrou, tá? A bola entrou. E, bom, vamos falar do final, né? Que acho que é o que mais realmente ganhou toda essa atenção para o jogo de ontem, tá? Falei do jogo, falei de tudo, e vamos falar do final. Que tivemos cenas assim, lamentáveis, né? Que aconteceu no final do jogo. Já nos acréscimos já do segundo tempo, o jogo já estava para acabar. O Matheus Pereira chuta a bola no gol, o Everson espalma. E aí o Christian, né, jogador do Cruzeiro, vai tentar pegar o rebote e nisso acaba acertando, na minha opinião, sem querer. Tá? Eu acho que ele estava ali naquela corrida. Aí você pode dizer que ele poderia ter desacelerado, não sei o quê. Mas não, eu acho que realmente ele fez uma corrida justamente para tentar pegar a bola. E aí o Everson acaba sendo atingido por trás, né, pelo Christian. E aí, cara, o Everson simplesmente perde completamente a razão e vai para cima dele. Cara, eu assisti a luta anteontem do Charles do Bronx com o Max Holloway. E, pô, cara, parecia que eu tava vendo o replay da briga, pô. Parecia que eu tava vendo a mesma coisa. O Everson vai para cima dele, se ajoelha em cima do cara. Pô, inacreditável. E aí, parecia realmente uma briga de jiu-jitsu aquilo ali. E, enfim, aí depois disso, obviamente, pô, não existe outro cenário a não ser uma porradaria absurda que aconteceu dos jogadores do Cruzeiro. E acho que o estopim foi isso, ok? O que gerou toda essa briga foi o Everson ter se descontrolado ali para cima do Christian. Mas eu acho que o que gerou mais briga ainda, o que gerou aquele furdúncio absurdo, foi o Lianco. Que, cara, o Lianco tem essa característica, né, de se achar o super-homem, de se achar o machão, né? E, cara, ele simplesmente sai lá do banco de reservas, ele vem e dá uma voadora no Lucas Silva, que não tinha nada a ver com nada, que estava ali justamente para separar a briga. Ou seja, o Lianco faz uma merda absurda, colossal. E aí gera tudo que a gente viu, aquelas imagens realmente lamentáveis, tá? Aquela briga, aquela porradaria absurda entre os jogadores do Atlético Mineiro e Cruzeiro. Teve voador em cima do Hulk, teve soco do Caio Jorge em cima do goleiro reserva do Galo. Enfim, teve, cara, tudo que você pode imaginar. Até os seguranças do Atlético Mineiro estavam batendo no jogador do Cruzeiro. Enfim, o Vijalba batendo no Lianco. Enfim, muitos jogadores indo para cima do próprio Leão, como eu falei, justamente por isso, cara. Cara, simplesmente, se você olhar o replay, eu vou tentar colocar a imagem aí para vocês do Lianco dando uma voadora no Lucas Silva, cara, absurdo. O Lucas Silva, coitado, tava ali sem fazer absolutamente nada. Mas, enfim, uma porradaria absurda, tá? É realmente lamentável a gente ver isso no futebol, justamente na volta do Clássico Mineiro, né, lá em Minas Gerais, voltando a ter duas torcidas no estádio, tá? Acho que eu não vi nenhuma notícia, né, não foi impactado por nada que diz respeito a justamente brigas no estádio. Isso é um avanço, tá muito bom. Eu gosto, eu sou a favor de ter sim duas torcidas no estádio. Acho que isso é o futebol, isso é a essência do futebol. Mas a briga mesmo ficou para dentro de campo, né? Uma coisa que era para passar um exemplo, né? Que era para ser passar um exemplo de rivalidade saudável, foi muito pelo contrário. Foi uma rivalidade extremamente agressiva aí, que, enfim, gerou tudo isso que a gente viu, aquelas imagens lamentáveis, cara, do Cássio, por exemplo, tentando meter a porrada em todo mundo. E o Cássio, eu nunca imaginei ver o Cássio daquela forma. Tá? Eu nunca tinha visto o Cássio daquele jeito, assim como outros jogadores também. Mas, enfim, vimos aquelas cenas lamentáveis, absurdas. Dito isso, o Cruzeiro ficou com o título e o Galo foi vice agora, depois de um hexacampeonato, né, mineiro seguido. Agora o Galo é vice para o Cruzeiro e o Cruzeiro voltando a ganhar um título, dessa vez o Campeonato Mineiro, depois de quase 7 anos sem ganhar o título mineiro, e o Cruzeiro voltando a ganhar. Beleza? Bom, rapaziada, esse vídeo de hoje ficou um pouquinho mais longo do que o normal, 30 minutos aí para vocês.
Beleza? Mas falando, tentei falar de tudo, né, dos dois jogos, tá? Tentei abordar bastante temas aí. É, Se ficou faltando alguma coisa, eu peço perdão, beleza? Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Cara, se você ficou até aqui, deixa seu like, cara. Por favor, me ajuda demais. Beleza? Enfim, rapaziada, é isso. Tamo junto. É nóis. Valeu!